No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Semana Santa. João e Jesus. Essa é a Bíblia, o livro de Deus, escrito pelo Senhor, utilizando-se de mãos humanas. Seres humanos como eu e você, falhos. À primeira vista dá a impressão que todos aqueles que escreveram a Bíblia, ou que transitam por ela através das suas histórias, foram pessoas perfeitas, sem nenhum defeito. Mas na verdade, nós podemos ver nessas pessoas o mesmo temperamento e as mesmas falhas de temperamento que você e eu temos muitas vezes. Nessa semana, nós vamos estudar algumas dessas pessoas e descobrir como eles se aproximaram do Senhor Jesus e como nós podemos fazê-lo também. Para começar, eu quero começar contando uma historinha para você, uma ilustração. Eu li outro dia a respeito de um vaso que ficava numa igreja em Londres, na Inglaterra. Ele ficava ali há tanto tempo, já estava há tanto tempo que as pessoas nem sabiam há quanto tempo ele estava. Numa esquininha, num lugar sem muita importância. Aliás, as pessoas usavam aquele vaso para colocar os seus guarda-chuvas em dias de chuva. Até que um dia um arqueólogo chegou à igreja, colocou o seu guarda-chuva e quando ele bateu os olhos no vaso, que estava meio quebrado, ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Aquele era um vaso muito raro, de valor incalculável. Logicamente, o vaso saiu dali diretamente para o Museu Britânico, em Londres. Assim somos nós. Assim era João, uma pessoa de valor inestimável, mas que estava colocado num canto qualquer, jogado ao seu próprio temperamento. Quando a gente lê a palavra de Deus, principalmente os escritos de João, a gente tem a impressão de que ele sempre foi o discípulo amado. Aliás, ele mesmo se refere a si mesmo na Bíblia como o discípulo a quem Jesus amava, em João capítulo 20. Mas vamos ler um pedacinho de 1 João capítulo 4, verso 8, onde ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Só alguém que ama muito poderia escrever alguma coisa dessa com autoridade. Ele continua dizendo: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Só que João não foi sempre assim. João era muito tempestivo, tinha um temperamento terrível. Aliás, para conhecer um pouco da história de João, nós temos que conhecer também a história do irmão dele, Tiago. Tiago e João foram, antes de tudo, discípulos de João Batista. Lá em Lucas 9,54, nós encontramos um relato muito interessante de um momento que o Senhor Jesus viveu com seus discípulos. Jesus estava indo para Jerusalém, no caminho ele parou em Samaria e queria dormir um pouco, mandou os discípulos na frente, eles foram, mas os samaritanos, por causa de todo o seu preconceito com os judeus, percebendo que Jesus estava indo para Jerusalém, se negaram a dar abrigo para Jesus e os seus discípulos. Lá em Lucas 9,54, diz o seguinte: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e os consuma, como aconteceu também com Elias? Que coisa! Alguém que fala de amor desse jeito, de ser aperfeiçoado no amor, de viver o amor, alguém que é chamado como discípulo amado, poderia ter uma reação como essas? Aliás, a própria mãe dos dois, de Tiago e João, ela também os educava mais ou menos no sentido daquilo que foi a vida deles inicialmente, antes de se encontrarem com Jesus. Em Mateus 20, 21, nós encontramos a mãe dos dois falando com Jesus e fazendo um pedido muito especial. Ali diz o seguinte:
dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Esse era o pedido de uma mãe que estava acalentando dentro do coração dos próprios filhos um certo egocentrismo, um desejo de aparecer. Ela desejava que os seus filhos se assentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus. Na verdade, todos nós acalentamos esse desejo egoísta quando nós nos aproximamos de Jesus, não é verdade? Nós não vamos para a igreja para receber bênçãos, receber milagres, para receber cura. Não é para isso que nós vamos para a igreja, para receber dinheiro, para ter bênçãos. Não colocamos os nossos copos junto da televisão quando estamos assistindo a programas religiosos para que a água seja abençoada e nós recebamos bênçãos. João, na verdade, foi distinguido dos outros apóstolos como o discípulo amado, o amigo de Jesus. Em João 21:20 é dito o discípulo a quem Jesus amava. Parece que ele tinha alcançado assim um grau bem achegado de amizade com Cristo. E ele recebeu muitas provas de confiança do amor do Salvador. Acontece que quando Jesus morreu na cruz, ele entregou a João, a sua mãe, para que ele pudesse cuidar da sua mãe. A natureza de João anelava amor, simpatia e companhia. Ele se achegava a Jesus, sentava-se ao seu lado, recostava-lhe ao peito. Assim como a flor sorve o orvalho e a luz, ele bebia da luz e da vida divinas que estavam em Cristo. João escreve a respeito da encarnação de Cristo. Aliás, João se aproximou tanto de Cristo que ele não escreveu como os outros evangelistas. Em João, no capítulo 1, do verso 1 em diante, e em todo o livro de João, nós encontramos uma revelação de um Jesus diferente. Enquanto Lucas, por exemplo, fez uma pesquisa a respeito da vida de Jesus, João recebe revelação do Senhor Jesus Cristo a respeito de quem Jesus tinha sido aqui nessa terra. E João diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem poderia escrever assim a respeito do Senhor? Ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? João revela quem era o Verbo. Em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Jesus era o Verbo, o que se fez carne e habitou entre nós. Bom, mas se Jesus era o Verbo, então João está dizendo em João 1, do verso 1 em diante, no princípio era o Verbo, e se o Verbo era Jesus, podemos trocar a palavra Verbo por Jesus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Todas as coisas foram feitas através de Jesus e sem Jesus nada do que foi feito se fez. João declara que Jesus foi o próprio Deus Criador. Aliás, o livro de João começa com no princípio. No princípio era o Verbo. O único outro livro da Bíblia que começa com no princípio é Gênesis. E Gênesis começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Juntando todas as peças do quebra-cabeça de João, nós chegamos à conclusão de que todas as coisas nesse mundo foram feitas através de Jesus, portanto Jesus era o Deus Verbo que criou tudo através do poder da sua palavra. O Evangelho de João foi escrito aproximadamente no ano 90 da nossa era. Com tantas experiências e desafios no seu ministério, e com tal verdade, ele, João, anuncia Jesus como o Deus encarnado, usando as palavras, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unicamente Cristo era capaz de representar a divindade. Por causa disso, o nosso Salvador revestiu a sua divindade da humanidade. Empregou as faculdades humanas, pois só as adotando ele poderia ser compreendido pela raça humana. Só a humanidade podia atingir a humanidade.
ele viveu o caráter de Deus mediante o corpo humano que Deus havia preparado para ele. João apresentou o Senhor Jesus como o Verbo divino, o Deus que se fez carne. E se Jesus é o Deus que fez carne, ele foi o Deus que andou com Moisés no deserto também. Aliás, Jesus diz, eu sou, da mesma maneira como ele se apresentou para Moisés lá no deserto. Jesus, o Deus encarnado, só Deus poderia se manifestar ao homem e morrer no lugar do homem. E esse Deus se manifestou a João de maneira tão forte, tão intensa, que aquilo mudou a vida de João. João foi como um vaso moldado pelas mãos do Criador. Aquele vaso do Museu Britânico, que a princípio ficava na igreja, jogado ali num cantinho, sem que as pessoas soubessem o que fazer com ele, senão colocar guarda-chuvas molhados ali dentro. Assim somos todos nós. Quando nós não temos a Jesus, somos como simples objetos jogados num canto. As pessoas passam por nós e nem notam a nossa presença. Muitas vezes queremos fazer o que é certo e só fazemos o que é errado. Muitas vezes queremos crescer espiritualmente, mas não temos nem vontade de pegar a Bíblia, de ler, de estudá-la. Só com a presença do Senhor Jesus na nossa vida é que a nossa vida pode ganhar um significado diferente. Por isso hoje o Senhor convida você. E Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus se oferece para andar com você como Ele andou com João. Ele se oferece para que você possa recostar a sua cabeça no ombro dele quando você está cansado, oprimido, sobrecarregado. Jesus se oferece para falar com você e para que você ouça a sua voz mansa e suave como a voz do bom pastor. O Senhor Jesus se oferece para moldar a sua vida e o seu caráter. E para que isso atinja a sua família, a sua casa, o seu bairro, a sua igreja, a sua comunidade, o Senhor Jesus deseja dar um novo significado à sua vida. Que tal encontrar Jesus como João encontrou? Que tal olhar para Jesus como o único que pode transformar a sua vida? Faça isso hoje. Aceite a Jesus e ao chamado dele, ao convite, e pela contemplação de Jesus e pelo estudo da palavra, deixe com que ele chegue no seu coração. Ó Pai do céu,